Informamos que este evento ele está sendo gravado e disponibilizado publicamente em breve. Caso alguém discorde da gravação, convidamos por gentileza para se retirar da sala. A permanência na sala acarreta na concordância com a gravação. Vamos iniciar a gravação. Sou a Josimerce Ítavo, Lamana Faria, moderadora da sessão. Trabalho na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e estou na coordenação do Núcleo Região São José do Rio Preto da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. Participam no gerenciamento dessa sala as monitoras Juliana, a Ellen e a Vivian. Com muito prazer, iniciamos este evento organizado pela Rede Brasileira de Segurança do Paciente, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente é uma estratégia de articulação e de cooperação entre instituições direta e indiretamente ligadas à saúde e educação de profissionais. Tem o objetivo de fortalecer a assistência de enfermagem segura e com qualidade. Este ano, a Organização Mundial de Saúde optou por homenagear os profissionais de enfermagem e as parteiras atores no complexo contexto da assistência à saúde. A Organização Mundial de Saúde também decidiu incluir no Dia Mundial da Segurança do Paciente a importância da garantia da segurança dos profissionais de saúde e trabalhadores da saúde em geral. O tema proposto para este ano, 2020, Segurança dos Profissionais de Saúde, uma prioridade para a segurança do paciente, tem um slogan: Profissionais de Saúde Seguros, Paciente Seguros. Essa importante campanha, com repercussão em todos os continentes, foi proposta justamente no ano em que vivenciaríamos a pandemia Covid-19, que já ceifou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Na linha de frente do combate à Covid, temos as equipes de enfermagem indispensáveis no atendimento aos pacientes e familiares e controle da disseminação dessa doença. São estes profissionais que, mesmo exaustos, com medo, não deixam o seu posto de trabalho e estão diretamente ligados à coleta de dados de estudos multifacetados que buscam respostas para situações do contexto assistencial e do trabalho das equipes de saúde, diante de um inimigo ainda não muito conhecido. Qual a contribuição das pesquisas em enfermagem em tempos de Covid-19? Bom, lembramos, antes de dar início à palestra, as boas práticas das salas virtuais, mantendo câmeras e microfones desligados durante a apresentação. Informamos que o tempo total estimado para o evento é de 40 minutos, 30 minutos para a preleção e 10 minutos ao final da palestra serão destinados às respostas às perguntas realizadas no chat. Durante o evento será disponibilizado no chat um link para que os participantes confirmem a presença nesta sessão. Por favor, preencha o formulário uma única vez. Nas próximas semanas, as gravações de todas as palestras serão disponibilizadas no canal YouTube da Rebraexp. Então, estamos aqui para apresentar a palestra cujo título é Segurança do Paciente e Saúde do Trabalhador em tempos de Covid-19, contribuições para a pesquisa de enfermagem. Será proferida pela professora doutora Maria Helena Paluti Marziali, professora titular e diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Brasil,
centro colaborador da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial de Saúde para pesquisa em enfermagem. Doutora Maria Helena, a palavra é sua. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Bom dia, então, a todos e todas. É uma grande satisfação estar com vocês nesse dia tão importante para a segurança do paciente, mas também para a segurança dos trabalhadores. Esse ano, em especial, a Organização Mundial da Saúde tem o seu foco na segurança do trabalhador de enfermagem. E isso é um motivo de muito reconhecimento a todos aqueles, né, que estão aí no enfrentamento da Covid, mas que a gente sabe que essa relação entre segurança do paciente e segurança do trabalhador, ela é indissociável, né, para que a gente possa ter qualidade de cuidado, né. A segurança, a gente sabe que ela envolve vários aspectos, né, aspectos individuais, aspectos técnicos, procedimentais e políticos, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, olhando para essa questão, certamente abrirá portas, assim como abriu com a campanha Nursing Now. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, agradeço no nome da professora Josiane o convite, né, da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, no Núcleo Rio Preto, e vou conversar um pouquinho com vocês, então, sobre as questões relacionadas à saúde do trabalhador. Vou fazer aqui uma apresentação. Vocês estão vendo? Alguém pode falar no microfone, porque agora eu não vejo mais vocês. Sim, dá para ver sim. Tá, muito obrigada, então. Bom, então o tema já foi colocado, né, pela professora Josiane. Eu queria, então, colocar que nesse Dia Mundial de Segurança do Paciente, o slogan, né, da organização é segurança dos trabalhadores de saúde, segurança do paciente. E eles colocam o slogan, vamos levantar a nossa voz pela segurança dos profissionais de saúde. E as cores, né, laranja, que eles fazem esse slogan, ela tem um sentido especial de iluminar, né, essa questão, ou seja, dar visibilidade à questão da segurança dos profissionais de saúde. Principalmente agora, né, que enfrentamos aí essa pandemia. Mas eu convido vocês também a levantar as suas vozes, né, as nossas vozes, para exigir melhores condições de trabalho. As condições de trabalho na área da enfermagem, elas não são adequadas de longa data, né? E com a questão da Covid, isso se tornou mais visível, porém é uma luta de muitos anos, né? Quem trabalha nessa área, e mesmo aqueles que trabalham diariamente, né, nos seus postos de serviço, lutam para a questão das melhores condições de trabalho. Também convido vocês a levantar a voz para os mais de 300 profissionais de enfermagem que perderam suas vidas. Esse é um dado de julho, hoje ele está maior ainda, né, mas que bravamente, sem condições, muitas vezes em algumas localidades do Brasil, enfrentaram, né, essa condição que tem que melhorar, para que a gente possa, sim, dar segurança para os nossos pacientes, inclusive. Então, a valorização e a construção da autonomia da enfermagem, sabemos que ela se baseia no desenvolvimento de suas práticas, e essas práticas têm que ser apoiadas em evidências científicas, e por isso a relação, então, nessa minha fala, da segurança do paciente, segurança do trabalhador e com base aí na evidência científica.
porque através dos resultados obtidos nas nossas práticas, né, nas pesquisas que estão focando as nossas práticas, no sentido de melhorá-las, de aprimorá-las, é que a gente pode fazer um cuidado mais seguro e eficaz. Então, a translação desse conhecimento, dessas evidências, né, resultantes das nossas pesquisas, elas são extremamente necessárias. E atualmente a gente tem visto o quão importante é a pesquisa de forte evidência científica. Então, a enfermagem, ela já evoluiu muito na questão da produção de pesquisa, mas ela tem que se fortalecer no sentido de pesquisas de maior evidência, de evidências mais fortes, para que esses resultados sejam transladados para a prática. E quando a gente elabora um projeto de pesquisa, a gente já precisa saber quais serão as estratégias de fazer com que esse resultado dessa pesquisa seja aplicado à prática, né? Então, isso é uma questão essencial, né, para a segurança do paciente e também para a segurança do trabalhador. Deixa eu ver aqui. E aqui eu trago para vocês que quando eu falo que as condições de trabalho elas não são adequadas, né, isso é pré-pandemia, né? Então eu trago aqui esse mapa, né, que é o infográfico da Organização Pan-Americana de Saúde, que foi elaborado em conjunto, né, com várias instituições, o COFEM, a ABEM, e o nosso centro colaborador da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto também participou na elaboração, então, de uma fotografia da enfermagem no Brasil. E aqui eu chamo a atenção, né, para o déficit de profissionais, né, principalmente de enfermeiros. Quando a gente vê a questão, quem são os profissionais de enfermagem que atuam no Brasil, a gente tem aí que menos de 30% são enfermeiros, né? O grande montante são técnicos e auxiliares de enfermagem, que bravamente têm feito o seu trabalho. Mas nós estamos falando aqui numa questão de capacitação, né, a questão de formação para lidar com problemas e resolver esses problemas. Então, eu estou pensando aqui na questão da resolutibilidade dos problemas. E isso é uma competência que necessita da qualidade da formação e precisa também da competência clínica, e especialmente a competência clínica voltada à atenção primária à saúde, né? E agora nós temos uma demanda, que é a prática avançada também, né? Então, aqui eu coloco a questão da distribuição, né? Díspare, né, no Brasil, e aí a gente vê aí a necessidade, durante a pandemia, do Ministério da Saúde estabelecer a estratégia Brasil Conta Comigo, onde foram chamados para atuar profissionais de enfermagem e de saúde, né, e também estudantes de enfermagem, medicina e fisioterapia, para trabalhar em regiões onde há falta, né, déficit de profissionais de saúde e também olhando a capacitação do enfrentamento de cuidados mais complexos exigidos aí com a questão da Covid-19. E esses locais foram também acontece, considerando aí principalmente a América Latina como um déficit bastante importante. Eu quero chamar a atenção, antes de passar para as condições de trabalho, para a questão de governança e liderança, né? Onde a gente tem em vários países, né, o cargo de nível nacional de um enfermeiro, né, sentando na mesa diretiva e trabalhando junto para estabelecimento de políticas públicas relacionadas à saúde e também à nossa área. No Brasil, a gente não tem esse profissional, nós temos enfermeiras, sim, atuando bravamente lá junto à equipe, né, mas elas não têm o cargo fixo, né, são contratadas para isso, mas a gente não tem o cargo, né, não é um cargo fixo. E a gente tem também
os nossos representantes, né, do Conselho Federal, buscando aí fazer e as associações, né, tanto de profissionais como de estudantes, fazendo também essa parte política, que é muito importante, e a campanha Narcinal já coloca para a gente que nós, enfermeiros, precisamos estar mais atuantes dentro dessa questão da política. Josi, eu peço só para me colocar quando eu estiver, assim, terminando o meu tempo, porque eu sou uma pessoa que fala demais. Então, vamos lá nas condições de trabalho, né? Então, quando a gente fala nas condições de trabalho, a gente não pode deixar de explicar um pouquinho quais são os determinantes da saúde do trabalhador, né? Que ela vai além das questões organizacionais e tecnológicas, mas também os condicionantes sociais e econômicos. E a luz, ela é voltada a fatores ocupacionais, através dos riscos ocupacionais, físicos, químicos, biológicos, mecânicos, aqueles que estão presentes, né, nos processos de trabalho. E aí, o foco da nossa atuação é o processo de trabalho, né, e essa relação saúde e trabalho, tornando que a gente consiga, né, uma atenção aí para a qualidade de vida no trabalho, e essa relação, esse processo, ele é interdisciplinar, intersetorial e multiprofissional. E a gente tem aí, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030, um chamamento para a questão do trabalho decente, né? Então, o que é um trabalho decente? Aquele que tem inclusão, que tem oportunidades iguais para homens e mulheres, que ele tem condições ambientais adequadas, que ele tenha um salário justo e digno, né? E isso, então, a gente está voltando à segurança e à saúde do trabalhador. Bom, então, como é que era antes da pandemia a condição de trabalho da enfermagem? Déficit de quadro de pessoal, baixos salários que obrigam os profissionais de enfermagem a ter duplo emprego, quando não triplo emprego. Elevada carga mental, né, pelo contato de sofrimento, morte de pacientes, devido, então, às peculiaridades tanto das tarefas desenvolvidas quanto do ambiente de trabalho. Esquema de trabalhos em turnos, violência ocupacional e constante exposição a riscos ocupacionais. Então, agora, com a pandemia, né, como é que fica a questão da segurança do profissional de enfermagem e a segurança do paciente? Trago aqui, né, um dado recente, que é de 15 de setembro, como que a pandemia está sendo devastadora em todo o mundo, né? Com a questão... Oi? Você poderia ocultar a barra de compartilhamento, por favor, aqui embaixo? Tenho isso. Obrigada. E agora saiu. Vocês estão ouvindo? Não. Parou. Estamos ouvindo. Mas agora eu vou ter que compartilhar de novo, gente. Desculpa, mas... Está ok. Vocês estão vendo? Agora sim. Ah, obrigada. Então, vamos lá. Então, aqui eu queria só chamar a atenção, né, no Brasil. Então, no Brasil nós já temos, então, mais de 133 mil mortos, né? Isso assim, um dado muito chocante, né? E que nós estamos ainda num processo pandêmico bastante perigoso, vamos dizer assim. Isso faz com que nós tenhamos muitas incertezas, né? Enquanto profissionais, enquanto população também, mas enquanto profissionais também. Então, a pandemia colocou os profissionais de saúde na vanguarda da resposta ao surto da Covid-19 e os expôs a perigos que colocam em risco de infecção. Esses perigos, então, incluem a exposição a patógenos, longas horas de trabalho, sofrimento psicológico, fadiga, esgotamento ocupacional, estigma, né, por atender pacientes de Covid, então eu sou um veículo transmissor, violência física e psicológica. Quais as consequências disso, né? Medo, insegurança, ansiedade, contaminação, sobrecarga de trabalho, novas formas de trabalho,
maior probabilidade de erros. E isso faz com que o nosso profissional, né, nós adoecemos e podemos morrer. Então, os casos em que fica comprovado que a empresa foi negligente quanto às medidas de combate ao Covid, ela poderá ser responsabilizada em casos de que o empregado contraia o vírus SARS-CoV-2. Então, isso significa o quê? As empresas, eu estou falando empresas, instituições, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo a Organização Internacional do Trabalho, segundo as legislações nacionais, eles precisam, essas instituições precisam oferecer condições seguras para o trabalho desses profissionais. E há uma lista, né, como o distanciamento, a questão da higienização, a questão do uso de máscaras, a questão do uso do álcool e outras, né, a gente sabe, de paramentação, equipamentos de proteção e tudo mais. Então, quando um profissional de saúde, vamos falar aqui de enfermagem, ele é infectado pela Covid-19, isso foi assim no Brasil, uma coisa, muda a lei, não muda a lei, inclui na relação, não inclui na relação. Finalmente, agora, ela está incluída como uma doença ocupacional. Isso envolve, então, quais os benefícios disso para o trabalhador? Primeiro que é um direito, né? Está na Constituição, é um direito. O problema é que eles não estavam colocando esse reconhecimento, porque é uma dificuldade de saber se esse profissional, ele se contaminou dentro do ambiente de trabalho ou fora dele, né? Mas isso, então, ele vai ter que provar isso, né? Mas as implicações, então, envolvem a estabilidade no emprego por período de 12 meses, após o fim, né, do auxílio-doença da Previdência Social, pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço, durante o afastamento do empregado, até o risco de ações indenizatórias por parte do trabalhador. Eu quis colocar isso, porque isso tem relação aos direitos, né? Mas existem estratégias para a adoção de práticas seguras no trabalho de saúde. Isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo. Se a gente olhar as precauções padrão, olhar as precauções específicas por gotículas e tudo mais que a gente aprende na faculdade, a gente exerce em todas as atividades que a gente faz, a gente sabe que a adesão a essas práticas, ela é essencial para ter segurança, para que a gente possa dar um bom cuidado. E o que a gente percebeu, assim, na prática, né, e embora as pesquisas não tenham colocado isso, não mediram a qualidade, por exemplo, a qualidade do trabalho durante a Covid, né? Eu procurei, né, fiz um levantamento, então isso são muito escassos e o que tem não tem evidência científica forte, né? Mas na prática a gente tem visto que o medo, a insegurança, o não estar capacitado para o cuidado de pacientes de tão alta complexidade faz com que o cuidado, né, não seja da qualidade necessária, né? Então, mas isso eu não vou afirmar categoricamente, porque eu não tenho evidência científica. Mas a gente tem evidência científica sobre os protocolos, né, de uso de equipamento de proteção individual. Inclusive, eu trago aqui esse link com a Organização Mundial da Saúde, onde tem o guia, né, dos protocolos a serem seguidos, o planejamento de estruturas físicas que favoreçam a adoção de práticas corretas. Isso é a questão do fluxo, por exemplo, de pacientes, de alimentação, de resíduos, tudo isso, né, quando ele é visto na especificidade do que a gente está vivendo agora, ele tem que ter ajustes, então ele precisa ser reprogramado. O fluxo para atendimento do trabalhador infectado, né, então, se acontece a infecção, como que o serviço está trabalhando isso, a avaliação dos processos de trabalho também é fundamental para a adoção das práticas seguras, envolvendo aí os trabalhadores que desempenham essas funções expostas, né, ao risco biológico, nesse caso,
plano de gerenciamento de resíduos, contemplando aí as legislações vigentes. E, aqui, falando em legislação, eu acho que todo trabalhador de saúde tem que conhecer e tem que olhar os seus direitos e seus deveres considerando a legislação. Então, toda a instituição de saúde, ela tem que ter, com mais de 50 empregados, ela tem que ter um programa de controle médico de saúde ocupacional, que aí é onde se estabelece, né, mediante a norma reguladora 7, o que tem que ser feito para os trabalhadores. No caso de hospitais, é acima de 500 trabalhadores. O programa de prevenção de riscos ambientais, onde se identifica as áreas de risco, né? Eu estou falando isso porque no caso da Covid, principalmente, isso tem que ser reajustado. E nós temos a norma NR32, que nos dá aí um olhar diferenciado para quem trabalha na área da saúde, considerando as medidas preventivas necessárias que vocês já conhecem. Temos mais 8 minutos, professora Maria Helena. Obrigada, Josi. As estratégias ainda, a gente tem a questão das medidas de segurança organizacionais e estruturais, a conscientização da importância do autocuidado. Então, o autocuidado dos profissionais nesse momento é muito importante, né? Tanto para a questão da forma da utilização das técnicas de prevenção, mas também de saber se ele tem algum sintoma, se ele tem, como é que ele está passando para poder atuar com segurança. A educação em serviço, então, é chave, né, nas questões aí de treinamento e de adaptação a isso. Aqui, vários estudos e vários levantamentos bibliográficos fizeram com que fizeram essas cartilhas do Ministério da Saúde, onde os profissionais podem se guiar, tanto para a recomendação de proteções, de proteção aos trabalhadores do serviço de saúde, e eu chamo a atenção aqui dessa cartilha que nós fizemos, né, junto com um grupo de colegas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, onde a gente fez aí a cartilha para o Ministério, voltada aos cuidados do ambiente, de assistência hospitalar ao paciente, com suspeita ao diagnóstico de Covid, que eu convido vocês aí a fazer a leitura. Aí a gente entra na questão do EPI, né, o tão importante e escasso EPI nesse momento, né. Se a gente olhar as precauções padrões, elas focam luvas, máscaras e aventais. E tem a questão das especificidades, se for manipulação de sangue ou infecções de elevada transmitidas pelo ar, incluirá, então, proteção facial, óculos, máscaras, luvas, jaleco, macacão de cobertura, né, que a gente vê a questão das cabeças e botas. Mas a escassez da EPI levaram à reutilização desses materiais. E, mais uma vez, a pesquisa científica é muito importante para dar, né, a diretiva do que fazer, do que os profissionais de saúde têm que fazer para continuar tendo segurança naquilo que faz. Então, ainda tem uma escassez, né, de estudos, mas eu quero trazer esse estudo aqui, que foi publicado na Lancet, né, de saúde pública, onde foram avaliados mais de 4.000 trabalhadores estava acontecendo, né? E mais a reutilização do EPI, ou o EPI inadequado, pode conferir risco comparativamente aumentado. Então, tanto a reutilização, quanto aí a questão da aplicação e remoção desses EPIs, e aí a gente tem aqui, eu tô andando mais rápido por conta do tempo, a gente tem um importante foco que é a paramentação e a desparamentação, né? Onde a gente tem
contaminação identificada nesses estudos por questões do risco na paramentação e na desparamentação. Então, o treinamento essencial para quem vai trabalhar com pacientes de COVID é a questão do treinamento nesse sentido. E aqui eu chamo a atenção de um outro aspecto que vai além do aspecto biológico, né? Quando a gente fala de processo infeccioso, a gente fala de risco biológico, mas é a questão do risco psicossocial, né? Então, a questão da necessidade de melhorar o bem-estar mental e a segurança psicológica do trabalhador para que ele possa dar um cuidado de qualidade ao seu paciente, para que ele possa oferecer segurança ao paciente. Então, aqui a gente tem que os estudos mostram que um sofrimento psíquico dos profissionais de saúde nesse momento está na estigmatização por trabalhar com pacientes de COVID. Então, a gente vê aí, até na mídia, né, a questão da violência contra essas pessoas, só porque sabem que estão em contato, né, com com pacientes contaminados. As restrições físicas, né, da movimentação pelo equipamento, né, ficam horas, né, com o equipamento, isolamento físico que não dá para oferecer conforto ao paciente, o luto pelas perdas dos colegas, dos familiares e pela situação, né, da comunidade em geral. E o medo de transmitir a doença, e aí a gente tem um adoecimento já comprovado de muitos trabalhadores, que é por síndrome de burnout, onde eles estão esgotados, né, tem a questão do distanciamento emocional, a perda de sentido de realização profissional. Então, isso nós teremos consequências pós-pandemia bastante severas nesse sentido. Então, agora, pela questão desde março, houve a necessidade de reorganização do trabalho, da adoção de novas práticas, sempre, claro, baseadas em evidências, porque assim que a enfermagem tem trabalhado. Eu chamo aqui a atenção para a questão do telesaúde, muito importante, né, principalmente aí na área da atenção básica à saúde, quando houve toda essa movimentação de atendimento de casos suspeitos através de telefone ou através de chamadas por computador, e a questão da teleenfermagem representando muito bem e ampliando as suas ações, né, nessa questão do distanciamento. Mas isso mostra que a pandemia trouxe para a gente outras formas de trabalhar. E, consequentemente, no período pós-pandêmico, essas estratégias, elas vão continuar sendo utilizadas, né? Então, uma outra questão que a gente vê é a questão do uso da inteligência artificial. Quando a gente olha, né, e vê um robô, né, no japonês, há 10 anos atrás, mostra o robô enfermeiro, né, a gente falava, nossa, isso é muito distante, mas a gente já está utilizando muitas estratégias eletrônicas, né, os apps, né, os aplicativos, eles fazem muito essa questão de mudar a nossa prática no sentido de atualizar e ter novas formas de trabalho, que eu chamo a atenção de todos, principalmente para aqueles que estão aí num processo de investigação, né, que seria uma demanda bastante importante. Então, chamo a atenção para demandas de pesquisas necessárias para a gente conciliar a questão da segurança do trabalhador e da segurança do paciente, que é verificar como que se deu, né, essa qualidade da assistência, né, durante esse período e no período pós-pandêmico, o que vai ser introduzido no cuidado de enfermagem, na assistência de enfermagem, dessas estratégias que foram desenvolvidas para o enfrentamento da Covid-19. Aqui, então, algumas referências, e eu agradeço a todos pela atenção e estou disponível para as perguntas. Obrigada, professora Maria Helena. E agora disponibilizamos alguns minutos às perguntas, para que sejam feitas as perguntas.
Professora Maria Helena. Oi, bem. Quais as maiores dificuldades no desenvolvimento das pesquisas nesse momento, né, da Covid, junto às instituições de saúde? Quais são os maiores desafios? Bom, a gente tem 2 desafios importantes. Primeiro, que nós estamos utilizando estratégias, né, de coleta de dados não presencial. Isso tem variáveis aí que precisam ser controladas, né? E também tem uma questão do esgotamento dos profissionais de enfermagem nesse momento de sobrecarga, de responder a tantas investigações. Então, eu acho que já está saturado esse tipo, né? Embora muitas pessoas, é a forma que a gente tem nesse momento de fazer essas pesquisas, mas a gente vai precisar utilizar outros mecanismos, né? Principalmente quando as pessoas utilizam técnicas qualitativas, por exemplo, por que não uma roda de conversa eletrônica, que é diferente de você utilizar instrumentos onde você vai fazer só responder. Uma outra questão, o tipo de instrumentos que a gente encaminha, né? Porque se você encaminha um instrumento onde tem muita coisa para a pessoa escrever e ela vai gastar muito tempo, isso também é um impedimento, né? Então, aqueles instrumentos mais objetivos, mais enxutos, eles precisam ser adequados, né? A gente considera que o pesquisador agora, ele precisa ter uma outra competência, que é chamar a atenção do seu sujeito, né, para responder a pesquisa, ou do seu colaborador para responder a pesquisa, né? Então, essa é uma questão nesse momento. Agora, no período pós-pandemia, eu creio que esses instrumentos online, eles vão continuar. Se a gente pensar, a enfermagem usa pesquisa por telefone há décadas, né? Há décadas. Então, isso são questões importantes. Mas, principalmente quando a gente tem agora pesquisas que a gente faz não só no país, né? A gente pode fazer essas pesquisas em vários outros países, considerando que para cada população, para cada idioma, nós temos sempre que fazer validação dos instrumentos de pesquisa. E uma outra questão que eu queria chamar a atenção, já que você me deu oportunidade, é falar da ciência aberta, né? Os nossos bancos de dados de pesquisa, eles têm que ser abertos até para ser publicados. Então, as agências financiadoras estão nos pedindo para deixar os bancos abertos e as revistas da nossa área já estão fazendo nas instruções aos autores, porque isso é uma estratégia mundial, né? E principalmente as revistas que são Cielo estão sendo, vamos dizer assim, estimuladas, né? Para fazer isso rapidamente, que é a questão de fazer pareceres abertos, que é uma outra questão que nós da enfermagem precisamos nos aproximar, os alunos precisam aprender, então a gente precisa formar profissionais para fazer esse tipo de parecer aberto, onde há um diálogo, né, entre o autor e o parecerista e o editor, e a questão, então, de deixar o dado em bancos de dados institucionais abertos que outras pessoas podem utilizar. Eles têm regras de ética de utilização, mas, por exemplo, se eu tenho um banco de dados, vocês de Rio Preto, quem for de outro lugar, de outra instituição que não a minha, podem estar utilizando esses dados para fazer uma releitura. Isso a ciência vai avançar muito, porque às vezes as pessoas têm um olhar diferenciado, usam estratégias diferenciadas. Obrigada. E agora, finalizando, quero agradecer a brilhante palestra da doutora Maria Helena Palucci Marziali, que com certeza nos propiciou a aquisição de muito conhecimento, um precioso conhecimento e muitas reflexões.
Temos um vasto campo aí para percorrer, né? Seja na prática, seja na pesquisa, ou as duas coisas caminhando em conjunto. Agradecemos também aos monitores aqui presentes, aos demais membros, participantes da equipe organizadora, aos coordenadores da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, e a todos que estiveram conosco nesse evento. Lembrando mais uma vez que se vocês não preencheram o formulário, ainda dá tempo, por gentileza, cliquem no link de frequência postal. Nos despedimos e esperamos que estejam presentes nas próximas sessões. Obrigada.